Boa noite, torcida vascaína. Pós-jogo, deprimente, uma partida desastrosa, aonde o Vasco perde Itaquera de 3-0 para o Corinthians e poderia ser muito pior. O Corinthians ainda teve 2 gols anulados, que, ao meu ver, não estava irregular, foi gol normal. O primeiro gol que o juiz anulou, uma falta em cima do Puma Rodrigues, que para mim não foi falta. E a segunda, o juiz voltou um lance todo com um possível impedimento do Depay, que também, ao meu ver, não estava impedido. Vasco caiu de 3-0, mas não só pelo resultado, da maneira como jogou. O Vasco já estava perdendo para o Corinthians na escalação. Uma hora antes do jogo a gente já sabia que o Vasco não ia ganhar. O Carille poupou o Verratti, Felipe Coutinho, o Moura, Nuno Moreira e pagou o pato. Mas agora eu quero falar das atuações individuais e a pior atuação foi de um jogador que era titular, o João Vitor. Gente, o João Vitor hoje, o que ele fez jogando com a camisa do Vasco, pode acontecer de algum jogador quando é contratado por algum clube, o cara não dá liga, ou ser regular, ou o cara só é bom. Mas o João Vitor, cara, ele foi contratado por 8 milhões de euros pelo Vasco. Ele não é só ruim, ele é desastroso. Ele tá em outra realidade. Parece que ele tá jogando com delay. É um jogador ruim, cabeça fraca, toma muito cartão. E hoje o que ele fez jogando com a camisa do Vasco, cara, é porque eu não sei como funciona os contratos com os jogadores, porque o clube vai lá, paga 8 milhões, e se o jogador não jogar bem? O que acontece? O clube entuba. Eu acho que todo contrato com jogador de futebol tinha que ser por produtividade, cara. A não ser os contratos mais baixos, de um jogador que vem de graça, ganha 5, 10 mil por mês, aí não tem muito o que fazer. Agora, jogador com contrato milionário apresentar isso, seu Lucas Piton, ainda falam que o Piton tem time da Europa querendo o Piton. Que time de Europa? Que vai pegar um lateral esquerdo desse baixo, sem força, desastroso na marcação? Lloyd Augusto. Cara, eu tenho até muita respeito pela pessoa, um jogador africano, que com certeza teve uma vida muito sofrida. Ele poderia ter continuado jogando na Turquia, cara. O cara tá vindo fazer aqui no Brasil, ele tá fazendo primeira pessoa dele passar vergonha e depois nós vascaínos passar vergonha. Esse jogador de futebol, ele não... Na pelada da minha rua, para ele jogar, ele teria que ser o dono da bola. E mesmo assim ia começar como reserva. Ele tá totalmente desconectado da realidade do futebol brasileiro, não só do Vasco da Gama. É uma coisa que eu não consigo entender. O Jair também, o segundo gol do Corinthians, o Jair ficou reclamando de um possível toque de mão. Tem VAR para isso. Joga a bola e depois pede o toque de mão. O Corinthians veio num contra-ataque e fez um gol com o Depay. O time do Vasco é muito passivo, cara. Tu vê o jogador, o Vasco tomando esses gols bobos, ninguém briga com ninguém. É um baixando a cabeça, bota a mão na boca para poder falar com o outro, como se fosse tudo normal, não. Como se fosse, não, é tudo normal. Provavelmente esses jogadores vão chegar hoje, vão jantar com as suas famílias, domingo, amanhã vão fazer churrasco, e quem fica fudido somos nós torcedores aqui. Essa cara de cu pela derrota desses jogadores que não conseguem honrar a camisa do Vasco, para não falar que eles são incompetentes, né? O Ryan. Cara, o Ryan, jogador de 18 anos, o cara não tem tesão para jogar. Ele não dá um bote, ele não bota gás, ele não leva uma bola no fundo, ele não dribla, ele não marca, ele não dá carrinho. Realmente, até a base do Vasco hoje em dia, aqui é Vasco. O que é Vasco? Isso não é Vasco não, cara. Vasco é Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, o próprio Felipe, Pedrinho. Isso era Vasco. Hoje em dia não, vocês são jogadores que estão surgindo no Vasco pela escassez de talento, né? O Jair também hoje fez uma partida que eu fiquei muito assustado, porque dos talentos individuais o Jair, ele
É um jogador de muita qualidade nesse elenco do Vasco, mas que não consegue demonstrar em campo. Não sei se é espiritual, porque o Jair, Tietê, todos jogadores campeões onde passaram. E chega no Vasco da Gama, não consegue acertar um passe, né? O Payet até tentou muito hoje, mas tu vê que o Payet ele não é capaz de decidir um jogo. Apesar que hoje ele não teve culpa de quase nada, mas não é capaz de resolver um jogo. Ele pega a bola, cadencia, toca a bola para trás. O Payet é aquele cara para entrar quando o time está ganhando e tem que segurar o resultado. Agora o time tendo que ganhar, fica escrachado hoje. O Vasco também fez uma partida pavorosa contra o Santos, mas aí entrou a genialidade do Pablo Verratti, que deu uma assistência para o Nuno Moreira e fez um gol de virada. Graças a Deus nós temos um atacante como ele, mas dali o Vasco já dava indício que o time não estava bem. Aí foi jogar a Sul-Americana no Peru contra o Melgar, foi aquele desastre que vocês já viram, como eu falei no vídeo que eu fiz no pós-jogo da Sul-Americana. O time do Melgar, com todo respeito, é time de cego, é um time horroroso. O Vasco fez 3 gols naquele time, tomou 3 gols e poderia ter tomado 4 porque os caras perderam pênalti. Se tivesse mais 5 minutos, 3 minutos de jogo, o Vasco perderia aquele jogo para o Melgar de 4-3. E o treinador Fábio Carille coloca o Alex Teixeira com 43 minutos do segundo tempo, que eu acho uma falta de respeito, cara. O Alex Teixeira já podia ter começado jogando o jogo ou entrar no segundo tempo já no lugar do Lloyd. Botar o cara como terceira opção e faltando 3 minutos para acabar, e mesmo assim o único chute que o Vasco deu a gol no segundo tempo, aos 43 minutos, na verdade deu 2 chutes que depois o Verratti deu uma cabeçada na trave. O Verratti entrou ainda nessa furada. Foi o próprio Alex Teixeira. Isso é uma falta de respeito. Nuno Moreira deu 2 enfiadas boas de bola, o que mostra que hoje o Vasco pode ter 11 jogadores competitivos. Não mais que isso. Essa história de que hoje o Vasco tem banco, tem não. Tá aí. Todo mundo que entrou hoje como reserva já foi titular esse ano no Vasco. E foi esse vexame que foi hoje. Que tristeza. Matheus Cocão também fez uma partida ruim, porém sempre mostra vontade, é um jogador de pegada. Esse aí não tem como falar que não honra a camisa. Ele pode até ser ruim ou jogou ruim nesse jogo. Mas ele jogou muito, muito bem. Enquanto teve em campo no sentido da pegada, né? Agora com a bola no pé não é um jogador de qualidade, é um jogador mordedor. Não é um jogador que aquela bola cai no pé e ele melhora a partida, vamos dizer assim. Depois entrou o Hugo Moura, que fez 2 invertidas muito boas de bola. O Puma também. Até foi um jogador voluntarioso, tentou, mas o Puma, meu Deus do céu, ele cruzava a bola da intermediária sem olhar para a área. E o Ryan ia na bola, não tirava o pé. A falta de tesão dele me incomoda de uma maneira que eu não sei explicar para vocês. E agora eu vou falar aqui, Pedrinho, o que você vai esperar? O Vasco entrar na zona de rebaixamento? Tá claro que o trabalho do Carille não vai dar certo. Ele é um treinador ruim, um treinador fraco. O estilo de jogo dele é feio. E com o time do Vasco, se não tiver alguém para elevar o nível dos jogadores, que é o caso que o Rafael Paiva fazia no passado, quem sabe fazer isso muito bem é o Fernando Diniz, pegar um jogador nota 5, nota 4 e transformar em nota 6,5, 7. O Vasco vai ficar sofrendo. E você sabe, quando o calo começa a apertar, a torcida joga contra. O nosso treinador hoje, Fábio Carille, é uma vergonha. E os jogadores que entram em campo também são uma vergonha. Porque se não dá na técnica, vai na força, vai na raça. Se não der na inspiração, vai na transpiração. O que o Vasco fez hoje foi entrar em campo já sabendo que ia perder, só não sabia de quanto. O Vasco em nenhum momento tentou diminuir o placar. O Vasco em nenhum momento tentou empatar o jogo. O Vasco foi medroso, se acovardou, deixou o Corinthians fazer o que queria. Hoje, se tem uma coisa para falar, o Daronco foi o craque do jogo pro Vasco. Era para ter sido uma vergonha, uma sacolada de 5-6-0. Tá virando rotina o Vasco virar saco de pancada. O Vasco tá perdendo de 3 para cima. O Vasco fora de casa tem medo de jogar. Toma uma atitude, porra. Aproveita que tá na segunda rodada do campeonato. Vai ficar se fudendo até o final do ano.